Thiago já foi em Jogos Olímpicos, esteve presente na edição. Explique você, né, melhor. Bom, estive no Rio de Janeiro em 2016 e também gosto muito de Copa do Mundo, enfim, Jogos Olímpicos, adoro esporte como um todo. Estive na edição dos Jogos Olímpicos de 2016 e percebi uma coisa lá, Bruno e Maria. Eu percebi que o torcedor estrangeiro era o que mais se divertia assistindo os jogos, né? Então eu pensei, na próxima eu quero ser eu o estrangeiro. Eu sou Maria Ferreira. Olá, meu nome é Bruno Moura. Eu sou o Thiago Medeiros. E essa é a primeira edição do novo podcast que vai trazer tudo para você dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Um ano de preparação com muita informação, muita notícia, curiosidade, bate-papo, tudo para você. E os Jogos Olímpicos de Tóquio começam dia 24 de julho do ano que vem e vão até o dia 9 de agosto. E aqui no Brasil a venda de ingressos já começou. E o que a gente quer saber, o que mais está importando nesse momento é o preço dos ingressos, né, Thiago? E pra gente dar um geralzão assim, Tóquio está sendo justo com o preço dos ingressos? Tá mais caro, tá mais barato? Como é que tá? Bom, o preço dos ingressos está obedecendo aí uma média das últimas edições de Jogos Olímpicos, muito parecido com o que houve no Brasil em 2016, né, inclusive com a mesma característica importante. Os moradores locais têm acesso a ingressos mais baratos que os estrangeiros não têm. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha acesso até a meia entrada, né, e os estrangeiros só tinham acesso a outros tipos de ingressos um pouco mais caros. E agora no Japão vai acontecer a mesma coisa. Os japoneses têm acesso a ingressos um pouco mais baratos e os brasileiros, assim como residentes de outros países, terão acesso a ingressos normais a preços um pouquinho mais altos. E as vendas nos outros países, os não japoneses, começaram antes. Por que isso? Na verdade, houve uma prioridade para os japoneses na venda de ingressos. Houve já uma fase de venda de ingressos lá no Japão, por sorteio, inclusive superou expectativas, milhões de pessoas se inscreveram para conseguir seus ingressos aí para diversas modalidades. E para os outros países, o Comitê Olímpico Internacional designou empresas responsáveis por revender os ingressos em outros países. Então a empresa brasileira abriu recentemente as vendas e nos outros países cada um vai seguir a sua regra. Tem alguma relação dessa venda com os comitês locais ou são empresas completamente separadas disso? São empresas particulares que são autorizadas pelo COI e pelo Comitê Olímpico daquele país, para ser revendedora única e autorizada dos ingressos para os torcedores daquele país. E a gente viu que no site que está vendendo mesmo, né, os ingressos para os brasileiros, que é o Match Hospitality, não sei como fala isso ainda, mas vamos lá, a gente pode comprar até 30 ingressos, né, o brasileiro pode comprar até 30 ingressos. Então, muita gente não vai comprar os 30, muita gente quer comprar os 30 ou até mais. Como é que a gente pode estipular critérios para escolher quais jogos que a gente vai, quais modalidades, como é que quem está querendo ir assistir mesmo jogos, como é que a gente pode fazer para estabelecer critérios e escolher os jogos que quer ir? Bom, isso aí é um planejamento muito pessoal, mas eu recomendo o seguinte, porque a viagem ao Japão para ver os Jogos Olímpicos, possivelmente o turista, o torcedor brasileiro não vai ao Japão só para ver os Jogos Olímpicos, vai querer conhecer o Japão também. Sim. Então eu creio que nesse planejamento ele deve montar ali o seu calendário, ver quais são os esportes que ele mais gosta, enfim, que ele mais tem vontade de assistir, e montar seu calendário, separando dias para ir aos Jogos Olímpicos, dias para fazer turismo no Japão, enfim, em Tóquio e outras cidades, e a partir daí montar a sua agenda, porque você vai ter jogos, como você falou no início, Maria, de 24 de julho até 9 de agosto. Então, algumas modalidades, por exemplo, você só tem na primeira semana, outras você só tem na segunda semana. Então, depende muito de cada um, ver ali quais os dias que vai disponibilizar para ver jogos e a partir daí escolher as sessões que mais quer assistir. E lembrando que também tem ingresso gratuito, né? Que são as preliminares de tiro com arco e marcha atlética, que é muito legal. Aqui no Brasil também, nas Olimpíadas do Rio, tiveram jogos que foram gratuitos. E eu acho legal que dá para dar uma acessibilidade também para as pessoas que não conseguem pagar esses jogos mais caros, né? É verdade, isso aí é bem interessante. Porque aqui no Rio houve vários esportes também que puderam ser assistidos de forma gratuita. Esses aí eles não vão ter venda de ingressos de fato para nenhum momento. Mas, por exemplo, tem outras modalidades, por exemplo, a maratona. Ela vai percorrer as ruas de Tóquio. Então, é possível ver de graça também. Tem como você fechar a rua só para quem pagou, né? Exatamente. Na verdade, o ingresso que está vindo para a maratona é para você ver a chegada da maratona. Né? Deve ter um lugar mais fechado, né, exato, pessoal? Exato.
Então você vê a chegada pagando, mas o percurso, claro que é livre, porque é nas ruas da cidade, enfim. E outros esportes também que são disputados na rua, também obviamente tem acesso liberado, né? Assim como houve no Rio e em outras edições. Normalmente os jogos iniciam um pouco antes, né? Tem essas modalidades como já bem falou a Maria do tiro com arco, as preliminares, também outras de esportes coletivos que eles gostam de começar antes, porque tem mais jogos que tem uma duração um pouco maior. Mas o grande evento é na noite do dia 24 de julho, quando começa a abertura dos Jogos Olímpicos. Para quem tiver interessado em ir lá assistir essa grande cerimônia, esse grande evento, como é que faz? O preço é cabível no bolso, é mais salgado, é mais barato, tem divisão entre os níveis, como é que é isso, Thiago? Bom, aí depende do bolso de cada um, né? Eu diria o seguinte, uma coisa eu posso dizer com certeza, o ingresso para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos é o ingresso mais caro de todas as sessões dos Jogos. A ingresso de categoria A, lembrando que o Estádio Olímpico de Tóquio é um estádio muito grande, então ali são 5 categorias de ingresso, de A até E. Então o ingresso mais barato para a cerimônia de abertura é 12 mil ienes, o equivalente a R$420 pelo câmbio atual. E o ingresso mais caro é de 300 mil ienes japoneses, equivale a aproximadamente R$10.500. Então você fica ali naquela reta da pista do atletismo, né? Para ver exatamente os atletas passando bem na sua frente, carregando a bandeira, enfim, fazendo aquele desfile bonito. Enfim, mas isso tem um preço, é bem caro, né? 300 mil ienes. Mas esses 10.500 convertendo para moeda local, atualmente no câmbio, né? O câmbio pode ter uma flutuação positiva ou negativa a depender de como é que está a economia mundial e nacional. Exato. Esse ingresso de 10.500 ou de 300 mil ienes, ou seja, não dá para comprar um apartamento, mas já dá para dar uma entradinha, é um camarote fechado, é só uma posição mais privilegiada, existe camarote, como é que funciona essa parte mais exclusive? Essa categoria A, geralmente ela é colocada na melhor posição para ver aquela modalidade ou aquela cerimônia. Então, no Estádio Olímpico de Tóquio, vai ser na arquibancada central, bem em frente à pista de atletismo, por onde os atletas fazem o desfile. Então, essa é a posição. Camarote existe, de fato, mas não está à venda da mesma forma que os ingressos. Esses ingressos são para arquibancada, né, e varia de preço dependendo da posição da arquibancada na arena. E esses camarotes estão à venda, mas é para outro nível de venda, é para patrocinador, é para chefe de estado, enfim, é para convidados muito VIPs mesmo, que conseguem ter acesso a isso. Não entra no circuito dos pobres mortais que nem nós. Não é. Você já foi em alguma abertura? Você primeiro explicar por que o Thiago está nos passando tantas informações. O Thiago já foi em Jogos Olímpicos, esteve presente na edição. Explique você, né? Melhor. Bom, estive no Rio de Janeiro em 2016 e também gosto muito de Copa do Mundo, enfim, Jogos Olímpicos, adoro esporte como um todo. Estive na edição dos Jogos Olímpicos de 2016 e percebi uma coisa lá, Bruno e Maria. Eu percebi que o torcedor estrangeiro era o que mais se divertia assistindo os jogos, né? Então eu pensei, na próxima eu quero ser eu o estrangeiro, né, para eu me divertir mais assistindo os jogos. Porque o brasileiro, enfim, o torcedor local, geralmente ele quer passar uma boa imagem, né, porque, enfim, a imagem do seu país que está ali sendo passada para o mundo inteiro, não só pela TV, mas para aquelas pessoas que vieram de fora para visitar. E ele quer mais do que nunca ganhar, claro, porque ele está em casa. Também tem isso. Então, a gente passou uma boa impressão em 2016? Eu creio que sim. As pesquisas com os turistas que vieram aqui, tanto em 14 na Copa quanto em 16 nos Jogos Olímpicos, foi muito positiva. Os estrangeiros gostaram muito daqui, principalmente da hospitalidade, enfim, de tudo que cercou os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Mas eu creio que dessa vez o brasileiro que for lá vai ser tratado como estrangeiro que foi tratado aqui, né? Então essa que é a questão. Então, será que a gente vai chegar a limpar os estádios ou isso é só o japonês mesmo que faz? Eu acho que é pedir demais. Aí é pedir demais. Característica deles. Mas vamos fazer uma festa grande. Essa é a característica do brasileiro. Fazer uma festa bonita nos estádios como torcedor. A Copa da Rússia que nos diga, né? É verdade. E já que a gente está falando de brasileiros, para vocês, qual que é o perfil de brasileiro que está indo, que está se preparando para ir para Tóquio 2020? Bom, aí nós temos alguns perfis de pessoas que vão. Geralmente são pessoas de jovens, adultos, jovens de meia idade. A idade seria de 24 até uns 30 e poucos anos. Aproximadamente. Na média entre 30 e 45 anos, na média. A maioria, né? Não quer dizer que são todos. Alguns vão de mais idade também, outros crianças e adolescentes também vão, mas na média, a maioria dos torcedores que viaja
para assistir esse tipo de competição, mega evento esportivo em outro país, 75% homem, 25% mulheres, e 2/3 aproximadamente entre 25 e 45 anos. 2/3 do público estrangeiro que vai. Então essa é a média demográfica, digamos assim, do torcedor que viaja para um evento desses. E a gente acha que é pouco, mas no ano passado, Copa da Rússia, foram 35 mil brasileiros indo para a Rússia para assistir aos jogos, né? Então às vezes a gente acha assim, às vezes é mais caro, ou então tá indo para um outro país, que às vezes também as coisas são mais caras para lá, mas é muita gente saindo de um país para ir para um evento dessa escala, né? Geralmente a média o público que vai é o público que tem condições já de viajar ao exterior, né? Então o público que eventualmente viaja ao exterior também eventualmente viaja para um evento desse tipo. Quantos jogos você assistiu tanto na Copa da Rússia quanto nos Jogos Olímpicos aqui em 2016? Em 2016 eu acho que eu fui no máximo que eu pude em termos de competições. Se não me engano, aí tem uma diferença para essa edição dos Jogos agora. De 2016 para 2020 tem uma diferença na questão dos ingressos, porque em 2016 havia um limite de compra de ingressos por torcedor por sessão, e agora o limite é por ingresso. Então, por exemplo, eu pude ir a 20 sessões. Então, como eu fui com a minha esposa, eu pude comprar 40 ingressos, né? 2 ingressos para cada sessão. E dessa vez, o limite é de 30 ingressos, e não há limite por sessão. Então, como eu vou com a minha esposa, vai continuar sendo praticamente a mesma coisa. Eu vou a 15 sessões, possivelmente. Né? Mas o que é uma sessão, né? Para explicar para o torcedor. Uma sessão é um evento olímpico. Por exemplo, uma sessão de vôlei engloba 2 jogos seguidos de vôlei. Então você entra no ginásio com o ingresso e assiste 2 jogos de vôlei. 3 jogos de vôlei de praia. Você entra lá na arena e assiste 3 jogos de vôlei de praia. Se você pega ciclismo de velocidade, por exemplo, que normalmente as provas finais acontecem numa sequência, você pegando uma sessão, você pega todas as finais. Exato. Né? Golfe, não sei se eu acho que o golfe saiu do calendário olímpico, né? Mas em 2016... Eu sei porque eu olhei o ingresso do golfe. Você pagava pelo dia e aí pegava de manhã e até o final do dia você conseguia acompanhar todos os buracos. Exato. Né? Imagino que a mesma coisa também com outros esportes que tem uma sessão única, o surf que vai entrar agora. Exato. Então acaba compensando, né? Sim. Se você tiver um planejamento bom para esses aproximadamente 15 dias efetivos de jogos, você consegue ter todo dia jogos para acompanhar. Eu vou abrir aqui, vou dar uma colada aqui, Bruno e Maria, para tentar explicar exatamente como seria uma sessão. Por exemplo, uma sessão de natação, logo nos primeiros dias dos Jogos Olímpicos. Uma sessão, você poderia ver, por exemplo, na mesma sessão, a prova de 400 metros individual medley para homens, uma prova de 100 metros borboleta para mulheres, uma prova de 400 metros livre para homens, uma de 400 metros individual para mulheres medley, uma de 100 metros costa para homens e uma 4x100 feminino livre. Ou seja, 6. Exato. 6 competições, né? 6 provas. Isso, uma faixa de preço, a gente pode imaginar que uma sessão de natação que está naquele programa mais principal, né? Tem as modalidades que são as principais. Isso. O atletismo sempre fecha, porque dos primórdios lá na Grécia, há 2.500 anos atrás, começou com as competições de atletismo. Então o atletismo sempre fecha. Normalmente as competições de judô abrem os Jogos Olímpicos. Né? Antes, os jogos de futebol já começam. Exato. No meio da brincadeira, você tem aqueles outros esportes não tão badalados, mas que também são importantes. Uma esgrima da vida, um taekwondo da vida, as competições de modalidades coletivas também. E a natação sempre está nessa parte de meio para o final dos jogos, né? Então o preço da natação é um pouquinho mais salgado, imagino. Aí nessa sessão específica que eu disse, você tem... Essa que você falou já é para Tóquio 2020. Isso, é uma sessão dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O preço dela na categoria D, que é a mais barata lá no Centro Aquático de Tóquio... Você ficar batendo sua cabeça lá em cima do teto, né? Praticamente. não chega tanto. Chega aproximadamente R$200. R$200. Pra você ter 6 competições, você fazer uma divisão rápida, dá em torno de R$35, mais ou menos. Isso. Compensa bastante. E aí, é bom que a gente fala de preço agora, porque tem várias modalidades bem acessíveis, a partir de R$90 aproximadamente o ingresso.
né? Por exemplo, o rugby feminino, o pentatlo moderno, a maratona masculina, como eu disse, a chegada, né? Sim. Que a prova toda pode ser vista de graça. Acho que futebol feminino também. Alguns jogos de futebol, levantamento de peso, entre outras modalidades que tenham acesso a ingressos mais baratos. Tem algum motivo específico de por que esses jogos são mais baratos? Não sei, talvez uma questão de gênero, às vezes as pessoas não assistem tanto o futebol feminino, é o que eu penso bastante, né? Mas tem alguma característica que deixa esses jogos mais baratos? Geralmente é a procura, né? Para incentivar a procura maior para... O objetivo sempre é, na medida do possível, lotar a arena, né? Então, você sabendo que determinados esportes têm menos procura, você coloca um preço mais baixo para tentar atrair mais gente. Então é um trabalho, na verdade, de olhar para as outras edições. Se eu não me engano, são 29 edições de Jogos Olímpicos, né? Desde que, de fato, começou a tomar nome de Jogos Olímpicos. E aí você faz uma média. 29 edições, mas 29 edições já contando os jogos antigos ou a partir dos modernos? Na era moderna. O Barão, eu nunca lembro o sobrenome dele, né? O Barão de Coubertin, o cara eu que acho botou que os jogos pra funcionar, antes da era moderna foram muitos jogos, acho que a gente não consegue nem... Até o Hércules, né, daquele filme, disputou os Jogos Olímpicos. Uma coisa legal é que as pessoas, elas atribuem ao Hércules, né, esse começo aí, disseram que ele plantou a plantinha que eles fazem para colocar, que antes, né, na época da Grécia, eles faziam para colocar na cabeça dos vencedores. A gente não sabe se é verdade, sim, mas a gente discute também, né? É uma coisa que também vem da mitologia. Sim. Vocês acham que tem muito a ver com isso? Pode ser. Tudo vem muito dos Jogos Olímpicos da história vem da Grécia, né? Tanto que o desfile da tocha começa lá até hoje. Né? E os primeiros Jogos Olímpicos aconteceu em Atenas, né? Sim. E é na Grécia. Lembrando que, deixa eu só confirmar a data, mas Tóquio já recebeu uma edição. 64. Isso, exatamente, em 64, dos Jogos Olímpicos. Inclusive, muitas das arenas dos Jogos de Tóquio 2020 vão obedecer à região onde aconteceram também os Jogos de 64. Né? Muito legal. Inclusive tem a zona de origem, se não me engano, Heritage Zone, é o nome em inglês. É a zona de arenas que respeita justamente essa história. Então, e tem outra zona também, que é a zona da Bahia, onde vão acontecer mais esportes aquáticos, esportes de vela, enfim, e canoagem, que também vai completar aí a lista de arenas disponíveis para essa edição dos Jogos. Mas eu vou voltar ao assunto dos valores. Quem estiver tentando acessar no nosso podcast e no nosso vídeo no YouTube, tem um link direto para o site onde vão vender os ingressos, onde estão à venda os ingressos. Então, várias modalidades têm preços entre R$105 e R$175. Né? Então, a grande maioria das modalidades está acessível por esse valor. Que é um valor razoável. Primeiro que você tem que fazer um planejamento com bastante antecedência. Claro. Você precisa separar uma verba, que é uma verba razoável. Você acha que uma viagem... Vamos lá, eu quero hoje decidir. Gostei do podcast aqui, o papo tá legal, vou para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo é planejar 4 coisas principais. Tirar férias no período. Tem que garantir que você para voltar empregado, no caso. 24 de julho a 9 de agosto. Esse é o período dos Jogos, né? Claro que você vai chegar uns dias antes da primeira competição que você quer assistir, né? Até para se ambientar, né, no lugar. São 12 horas de diferença de fuso, né? O famoso jet lag, né? E a viagem dura, em média, pelo menos 24 horas do Brasil ao Japão. Porque lembrando que não tem voo direto do Brasil para o Japão, tem que fazer uma parada em algum lugar do mundo para fazer uma conexão para depois seguir para a Terra do Sol Nascente. Então você vai precisar ter 4 gastos principais. O primeiro é passagem aérea, né, que não é barato do Brasil para a Ásia. O segundo é a hospedagem, que deve ser bastante aumentada aí a disponibilidade para os jogos, não só em hotéis, mas também por aplicativos de aluguel de apartamentos, né? Os ingressos, propriamente ditos, para assistir aos jogos, e os gastos no local, seja para visitar pontos turísticos, seja para deslocamento interno, seja para comida, alimentação, enfim, a sua manutenção no lugar. Sim. Então são esses 4 gastos principais
que vai ter aí o torcedor que resolver ir a Tóquio. Vou fazer uma viagem econômica. Você acha que o mínimo assim, que eu preciso para encarar essa brincadeira? Só de passagem você vai gastar uns 3 pau na melhor das hipóteses, né? 3 mil reais. Creio que sim. Para uma pessoa? Para uma pessoa. Né? Para uma pessoa, considerando aí... Eu que sou solteiro, já que é casado vai ter que ir em duplo, né? Sempre vezes 2. Mas no caso, passagem aérea, o valor varia bastante, dependendo da época da viagem. Lembrando que julho e agosto são meses de verão no Japão, então a procura é maior. Já é um período onde tem mais turistas no Japão mesmo, e com jogos vai ter, claro, muito mais. Alguns milhões de pessoas estarão lá acompanhando. A hospedagem, uma hospedagem econômica, vai variar aí de 80 a 100 dólares por noite, aproximadamente. Né? Que dá uns 400 por aí, reais, né? Aproximadamente. Aí os ingressos... Vamos supor que eu vou ficar uns 15 dias. Isso. Então eu vou ter aí 100 por noite, 100 com 15, 1.500. Então seria aproximadamente 1.500 dólares. O câmbio atual vamos arredondar para 4, tá 3,79, vamos arredondar para 4. Eu vou gastar 6 mil reais. Pô, é melhor comprar logo um apartamento em Tóquio. Rapaz, apartamento em Tóquio é muito mais caro. 6 mil reais só de hospedagem é bastante, né? Porque Tóquio não é uma cidade barata, né? Pelo contrário. É uma cidade bem cara para turistas. Vale a pena pegar alguma hospedagem, o planejamento mochileiro. Pega alguma cidade assim, em volta da região metropolitana de Tóquio, que os preços são mais baratos. Eu sei que o transporte público de lá é eficiente, sim, né? Então, talvez, se você não quiser gastar... Acho que ninguém quer gastar 6 mil em hospedagem, mas se você não tiver tantas condições de gastar 6 mil em hospedagem, pode até considerar pegar uma cidade que fica ao entorno da capital de Tóquio, e aí você vai ter que fazer um planejamento melhor de transporte público. Quando eu falei de hospedagem, eu falei de hotel. Né? Lembrando que você tem a opção de hostel também, né? Você tem sites aí de aluguel de apartamentos, enfim, aluguel de quartos em apartamentos também. Então você pode aí baixar esse valor bastante, né? Eu falei no hotel ali 3 estrelas aproximadamente, esse valor que eu citei antes. Aquele padrão médio de uma viagem, né? Que você vai você fica pegar confortável, que é um lugar legal, né? Mas sempre tem aquela maneira de você baratear. Claro. Com pesquisa tudo se ajeita, né? Com a boa pesquisa, quanto mais você pesquisar, mais barato você vai achar. Né? Eu falei uma coisa mais comum, mais rápida de fazer, assim. Então vamos lá, 6 mil em hospedagem, botando um hotel com 3 estrelas para aquele cara que quer ir sem ter muito trabalho para se planejar. Exato. Né? Mais 3 mil mais ou menos, vamos dizer, de passagem aérea, botando baixo, 9 contos. E aí você acha que com jogos a gente, com quantos mil reais eu consigo pegar assim uma sessão por dia, mais ou menos? Assim, pegando um boxe, de vez em quando um futebol, uma coisa não tão... Nada de abertura. A abertura a gente fica e olha pela TV. Eu posso assistir pela TV do Japão, não vou entender nada, né? Mas tudo bem. Aí você tem, como eu disse, preços variando entre 105 e 175 reais. Vamos colocar aí uma média de 200 reais por sessão. Aí você vai em uma sessão por dia. Por quantos dias? Vou botar uns 10. 5 dias para passear, vamos para 10 dias de jogos. Os outros eu vou dar uma olhada no Japão. 200 reais por dia. Então, mais 2 mil reais. 2 mil reais. Então, e fica em conta também. Nós já estamos chegando a 11 mil reais, mais ou menos, de planejamento. Considerando hospedagem e passagem, os jogos ficam em conta. E aí, claro, você vai ter mais o gasto no local. Dia a dia, né? Seu gasto com alimentação, seu gasto com transporte, enfim. E aí, cara, vale mais uma pesquisa para você ver quanto que vai gastar por lá. Isso eu não tenho como dizer, porque eu nunca fui a Tóquio, não tem como saber os valores de lá, né? Mas aí, uma pesquisa aí pode ser feita para chegar a um valor médio de quanto aproximadamente se gastaria. Mas do que a gente tem de agora, que a gente pode pesquisar daqui, que a gente pode ter alguma certeza, esses seriam os valores. São 11 mil, ou seja, se você inicia um planejamento agora que faltam 12 meses, separando em torno de R$ 1.500 por mês, já para ter uma folga também para esses gastos do dia a dia, trazer lembrancinha, né, ir lá na casa do imperador, dá para ir. É isso aí. Considerando que a gente vai para o outro lado do mundo, os Jogos Olímpicos, é uma viagem inesquecível, que você vai uma vez para sempre lembrar. E eu acho legal falar também, eu estava conversando com o Thiago antes da gente começar, que o iene, que é a moeda japonesa, ele não está tão valorizado assim. Então, muitos valores aqui a gente falou em dólares, né? O iene acho que está em 0,0394, então assim, é muito menos que R$1. Exato. Então, tá um pouco desvalorizado e dá pra gente trabalhar com isso, dessa taxa de câmbio, para conseguir coisas
talvez mais em conta ainda, né? Mas lembrando também, o custo de vida lá é alto, né? Sim. Embora em números pareça que o iene aqui é barato, mas na verdade você vai gastar bastante lá também, porque a economia do Japão é uma das mais fortes do mundo, né? Então você vai ter um gasto mais alto lá, até por esses valores bem expressivos, como a gente diz, né? 300 mil ienes, né? Exato, Porque aqui é mais baixo, só que lá exato. Então, pra quem quer mesmo ir, você acha que começando agora, até que ponto, assim, até quanto tempo antes dos jogos dá pra começar a se planejar e ainda tá ok pra você não ir assim, né? Depende muito de cada padrão, de cada pessoa, né? Tem pessoas, por exemplo, eu gosto de me planejar com anos de antecedência, né? Quando é que você começou esse planejamento? Vou para Tóquio 2020? Em 2016. 4 anos de antecedência. Exatamente. Aqueles 1.000 você economizou muito bem. Em 2016 eu comecei a planejar, comecei a pesquisar tudo que foi possível, né? Evidente que com tantos anos antes você não consegue reservar nada, mas você consegue ter uma ideia de preços, né? Eu sabia que os preços dos ingressos não iam mudar muito em relação ao Rio. Eu não ia ter acesso aos ingressos mais baratos, porque aí ia ser a vez dos japoneses aproveitarem isso, né? Mas teria ingresso ali aos preços médios. Então já sabia, tinha isso de antemão. O preço da hospedagem, ele vai mudar, claro, devido à alta demanda, vai aumentar um pouco, mas não ia ser muito diferente do preço que é pesquisado para alta temporada. Então já podia ter mais ou menos uma ideia também. Assim como o preço da passagem aérea. Enfim, já dá para ir se planejando com bastante antecedência. É claro que tem também outro padrão de pessoas que não precisa disso, que simplesmente compra um pacote em cima da hora e vai, né? Lembrando que essa empresa que vende ingresso também vende pacotes, né, fechados para a viagem à Olimpíada. Então depende muito do padrão de cada pessoa, né? Sim, claro. E você disse que começou com 4 anos de antecedência. Como é que você fez? Você poupou? Não, vou separar todo mês esse valor X, porque eu sei que lá na frente eu vou ter um gasto razoável. Como é que foi esse seu planejamento? O que interessa, na verdade, saber que vai ser bom, que não vai se aproveitar, todo mundo sabe, né? Agora, o que interessa mesmo é o planejamento para conseguir subir no avião. Exato. O planejamento, como eu disse, ele vem de muitos anos antes, porque vai chegar um momento, aproximadamente um ano antes dos Jogos Olímpicos, ou alguns meses antes, onde você vai ter que fazer as reservas. Né? Você vai ter que comprar os ingressos em determinado momento. Você vai ter que comprar a passagem em determinado momento. Reservar a hospedagem em determinado momento. E aí, naquele momento, é que você tem que ter o capital para fazer a compra, né? Então, se baseou nisso. Tentar imaginar mais ou menos quando seria esse momento, quando seria o dia certo para fazer a compra, e aí naquele momento já ter o valor reservado, né? E esse planejamento também, eu sei que inclui falar a língua do país. E eu sei que o Thiago começou a estudar japonês. Como é que foi essa aventura aí, Thiago? É verdade, eu comecei, mas ainda não tive a disciplina de continuar. Mas agora, faltando alguns meses, eu vou ter que, de fato, saber o básico. Conversando com alguns amigos que já foram ao Japão, eu sei que eles valorizam bastante o fato de você, pelo menos, tentar falar em japonês, né? Que eu sei também que, por esses mesmos amigos e colegas, que não é tão comum no Japão, entre o cidadão comum japonês, falar inglês. Não é muito comum. É tipo França, então, né? O cara fala francês e se você quiser falar inglês com ele, é capaz de você tomar uma bordoada. Pois é. Mas no Japão, de fato, não é tão comum falar inglês para o cidadão comum. É claro que nos pontos turísticos você vai conseguir, nos hotéis também, enfim, nos grandes restaurantes e grandes lojas. Mas para você até poder ter uma forma de economizar, fugir do roteiro turístico 100%, né? Porque no roteiro turístico tudo vai ser mais caro, obviamente. Para você fugir disso, você tem que ter algum conhecimento do idioma local. Isso é importante, na minha modesta opinião, até como respeito ao país para onde você está indo. Você saber falar um pouco da língua denota um pouco de respeito também ao local. Você entrou num ponto interessante. Como é que faz para fazer um planejamento de rota alternativa? Ou seja, fugir daqueles ônibus turísticos que você vai viajar a cidade e não vai pagar o olho da cara. Exato. Como saber se eu devo ir naquele local ou não, se é legal fazer esse passeio ou não, qual que é o lugar mais barato para comer, como é que eu fujo do caça-turismo? Bom, primeiro você tem que fugir da rota normal de informação, né? Porque se você pesquisar, simplesmente colocar lá Tóquio, Japão, vai aparecer o mais comum. E, consequentemente, o mais comum é o mais caro. Então, você ir para rotas alternativas de informação. Blogs de viagem,
canais de YouTube, de viagem, enfim, podcasts de viagem, enfim, você consegue aí ter muita informação alternativa sobre pessoas que já costumam viajar com pouco dinheiro, que já costumam viajar querendo economizar, eles já são especialistas em fugir dessas rotas. Então pode te ajudar também com essa questão. Imagino que você tenha tentado e entrado não apenas em sites nacionais, né? Também em sites fora do país, que dão essas informações, como uma dica boa, né? O Japão é um destino econômico, turístico, não só frequentado pelos brasileiros. Exato. Você já viu algum lugar assim que dá pra ir, que é legal, algum lugar, um ponto turístico, ou talvez que não seja tão turístico assim, mas que dá pra gente visitar e conhecer o Japão mesmo? Porque a gente viaja e quer conhecer, além de assistir os jogos, quer conhecer como que funciona aquele país, né? Tem uma pesquisa prévia, mas quer saber como que funciona. Você já viu algum destino? Já vi, sim. Esse vai ser o tema de um próximo podcast. Olha só. Não dá nem pra dar uma dica, não, pode adiantar. Que vai ter dicas com o Thiago de onde você vai visitar lá em Tóquio. Porque, senão até, nós temos um ano aí para falar de Tóquio, né? Muita coisa então, muita coisa para falar. E tanto de competições, quanto também de turismo, afinal de contas, essa Olimpíada promete aí ser um marco na história das Olimpíadas, voltando à Ásia, depois de Pequim em 2008, voltando à Ásia para ser rápido, né? 3 edições depois, só, né? 2008 Pequim, isso. 2012 Londres, 16 Brasil, ou seja, Ásia, Europa, América do Sul voltou para a Ásia, África e Oceania raramente tem, né? Que é só Austrália, Sydney em 2000. E até no site das Olimpíadas de Tóquio eles falam uma coisa legal, que eles querem entregar os jogos mais inovadores da história, que fala até um pouquinho dos mascotes, que eles fizeram robôs também. Eu acho super legal porque, se eu não me engano, a informação é que é a segunda maior metrópole do mundo, certo? Então, acho que a gente já espera também uma super estrutura que já está caminhando para o fim, né? Sim. Que tá um ano dos jogos. Lá está praticamente tudo pronto. Então o Japão pode esperar um povo organizado, é o povo japonês, né? Então, de fato, eles conseguiram fazer tudo aí com muita antecedência e com certeza as coisas vão funcionar como um relógio. Isso é o que se espera, né, dessa edição dos jogos. Falando ainda sobre a questão de compra de ingressos, a maneira como se fazer, o que você acha mais interessante? Comprar aqui no Brasil, o em espécie mesmo, aquele que você vai gastar no seu dia a dia, na hora de comprar um sushi na rua, enfim. Você acha melhor já comprar no Brasil, levar esse dinheiro no avião mesmo, deixar para comprar numa parada, seja em Londres, seja em Portugal, procurar alguma casa de câmbio no próprio Japão? Claro, pensando em economizar sempre. Uhum. Lembrando que aí tem a questão da segurança, né? Aí nesse caso de levar o dinheiro, eu sempre priorizo a questão da segurança. E o que é a segurança, na minha opinião? É dividir no máximo de opções possíveis. Não levar todo o dinheiro junto consigo o tempo inteiro, né? Não levar todo o dinheiro daqui, todo o dinheiro que você vai gastar lá. Porque imagina se acontece algum problema. Você perde uma mala, acontece um assalto, você fica na pior, né? Se levar todo o dinheiro de uma forma só. Então você pode dividir entre cartão. Creio que no Japão você vai conseguir sacar também com seu cartão brasileiro em moeda local. Se isso era possível na Rússia, possivelmente isso era possível no Japão também. Você pode levar cartão pré-pago com moeda estrangeira, pode levar um pouco de dinheiro também, pode levar moeda mais tradicional como dólar ou euro para trocar em caso de câmbio lá no Japão. Enfim, são várias possibilidades e eu sugiro ao torcedor que pretende ir que use o máximo de possibilidades possíveis para não ficar dependendo de uma só. É que nem carteira de investimento. Diversifique que não dá errado. Pelo menos minimize a chance de dar erro. Exatamente. Para aquele cara que, quero ir, penso em ir, mas não sei se nesse período eu vou ter condições de ir. Que você dá de dicas? Compre, aguarde, e se der um problema? O cara foi lá, não, vou arriscar. Comprei, deu um problema. Como é que faz? Coloque no papel, né? Coloque no papel suas possibilidades. Veja se de fato é possível ir. Primeiro, né? Porque para não correr arrependimento depois. Eu não sei como é que vai ser a questão da revenda de ingressos. Eu lembro que no Rio de Janeiro, se você se arrependesse de uma compra, você podia entrar no site e colocar seu ingresso à venda para outro torcedor, pelo site oficial.
né? Então isso aí não tá divulgado ainda se isso vai acontecer também com relação aos Jogos de Tóquio. Enfim, então é melhor você esperar um pouco, se você não tem certeza, para colocar no papel, se planejar direito, para assim que tiver alguma condição de afirmar, não, eu posso ir, aí sim começar a fazer suas reservas. Ter certeza de que você não vai fazer um investimento que na frente vai ser um prejuízo razoável. Né? Pelo menos enquanto não se discute essa possibilidade de arrependimento, né? Que no Rio houve uma facilidade até para o torcedor arrependido, que não pôde mais ir, mas agora esperar pelo menos até que se divulgue essa forma de revenda de ingressos. Essa questão da viagem, como é que faz para dividir? Hoje vou assistir uma competição olímpica, hoje vou visitar os jardins de Tóquio. Exato. Você já fez esse planejamento assim, de dividir o que eu vou fazer cada dia, se eu vou turistar, se eu não vou turistar? Eu ainda estou montando a minha agenda, na verdade. Ainda estou montando a agenda de jogos que eu pretendo assistir e dias que eu pretendo fazer turismo. Então eu vou fazer essa divisão para aí casar com as modalidades que eu quero assistir, para ver o que tem cada dia, o que não tem, enfim, para aí sim poder fazer a reserva de ingressos, né? Mas primeiro o planejamento, colocar no papel, fazer uma agenda prévia que, claro, eventualmente alguma coisa vai mudar até lá, né? Que nem tudo sai como a gente planeja, né? Mas o que a gente puder deixar escrito antes ou deixar planejado antes, a gente faz. E já tem alguns jogos que você já está em mente que quer assistir? Claro, tem nossos esportes preferidos, né? Meu esporte preferido, quem está no YouTube já pode imaginar que é o basquete, né? Então, o basquete é meu esporte preferido, futebol também gosto muito. Aí tem que colocar também os esportes preferidos da esposa, né? Tem que dividir bem, no caso. Claro. Aí já vão outras modalidades. Mas os mais tradicionais que o brasileiro mais gosta são os que eu também mais gosto. E tem outros esportes alternativos que eu também quero assistir. Como, por exemplo, deixa eu pensar aqui, saltos ornamentais. Saltos ornamentais? É bem alternativo, né? Muito alternativo. Mas esse é da sua cota ou da cota da patroa? É da cota da patroa. Eu quero saber uma alternativa da sua cota. Da minha cota? Surf. Surf? Surf é legal. Porém... Quanto é o ingresso para acompanhar o surf? Vamos ver agora aqui. Porque eu imagino, tá na praia, eles vão fechar a praia? Como é que vai ser isso daí, né? É uma coisa que você tem que ficar pensando. Esses esportes em locais extremamente abertos, porque mexem com a natureza, mountain bike, por exemplo. Sim. Né? Eu acho que talvez que as pessoas que fiquem mais perto, né, são as que vão pagar. E as que não têm uma visão muito boa, talvez nem paguem. Possivelmente vai ser possível assistir de graça, mas talvez de uma área cercada mais distante. Né? Aconteceu isso, por exemplo, nas provas de canoagem. No Rio 2016, que eram na Lagoa, mas a Lagoa é aberta, né? É um bairro do Rio de Janeiro, mas para assistir de graça a pessoa tinha que ficar lá no outro lado da Lagoa e via de muito longe as competições. E quem pagava tinha uma arquibancada que ficava bem de frente para as raias. Né? Então talvez Vale a pena? Valeu. Tentar ir mesmo de longe? Não vale a pena pagar. Vale a pena ver na arquibancada porque você vai ter a arquibancada, espaço para sentar, vai ter acesso à estrutura, enfim, de praça de alimentação. Sim. Então, creio que aí vai. A menos que você já conheça a cidade, né? Eu creio que o cidadão de Tóquio, ele vai achar ali o macete dele para ver mais fácil, né? O cara que mora naquela região próxima, né? Assiste da janela de casa. Exato, Aqui, ó, o ingresso do surf, vamos ver aqui, está aproximadamente R$100 o ingresso do surf. Pela sessão do surf, né? Exato. E lembrando que aí a ajuda do surf, para quem está pensando em assistir surf em Tóquio, tem uma questão importante, porque depende das ondas. Então a competição pode ser adiada. Então tem que pensar bem na hora de colocar no planejamento essa prova, né? Porque eventualmente a disputa de medalha é hoje, mas dependendo do tempo ela muda para amanhã. Então tem essa questão. Tem 2 competições no mesmo dia, então não vai rolar. Acompanhar o surf da vida. Até porque, deixa eu olhar aqui de novo, a sessão de surf ela começa de manhã e vai até o meio da tarde. Nossa, o dia inteiro. É o dia inteiro praticamente. E inclusive a edição de Tóquio vai ter bastante diferença em relação às últimas edições de Olimpíada por causa do horário das competições. Vai ter muitas competições de horários diferentes do que a gente está acostumado, por causa do fuso horário do Japão e das transmissões de TV no Ocidente. Então, como geralmente quem paga comanda, né? Quem paga dita as regras, as emissoras de TV do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, acabaram mudando o horário tradicional de disputa olímpica. Então, por exemplo, as finais da natação vão ser de manhã em Tóquio para poder passar a noite nos Estados Unidos.
né? E uma coisa bem, até, como é que eu vou achar uma palavra educada? Bizarra. Uma coisa bem bizarra é que a final do basquete vai acontecer antes da decisão do terceiro lugar. A final do basquete vai ser num sábado de manhã, horário do Japão, e a decisão do terceiro lugar vai ser sábado à noite. Por quê? Porque os americanos têm quase certeza que a seleção vai chegar na final e querem passar no horário nobre. Né? E se ficar em terceiro, como é que faz? Aí eu quero ver. Aí, paciência, né? Olha, ano que vem eu quero que a gente esteja aqui falando para ver se os Estados Unidos vão estar na final do basquete. Tá vendo? Vamos confirmar essa informação. Faz uma ligação internet com o Thiago, então, né? Então acaba que a tecnologia e os pagantes, eles influenciam bastante, né, nos Jogos Olímpicos. Não é só uma questão pensada para ser melhor para os atletas ou para ter uma melhor opção para o pessoal que tem a assistir, mas também para as transmissões. Tem muita questão comercial, um evento desse porte. Vocês acham que isso é uma coisa que é ruim? Que é uma influência ruim? Fala do jogo, né? Na verdade, quem acaba financiando... você não consegue sustentar um evento desse porte só com venda de ingressos, né? Essa medalha é caro, segurança sendo contratado no local é caro, a construção das arenas é muito cara. Os voluntários é que não são caros, né? Porque vai todo mundo de graça. Eu nunca entendi por que alguém vai ser voluntário de graça e joga. Mas ok. Então eu acho que faz sentido. E querendo ou não, acaba sendo o que dá a verba mesmo para o COI. Esse é o jogo, esse é o negócio. O voluntário até compreendo a participação do voluntário, porque ele quer participar de alguma forma de perto daquela edição. Quer estar perto dos atletas. Imagina a dificuldade que é de você chegar perto de um Michael Phelps, por exemplo, ou de um grande jogador de basquete. E você está ali, você está participando, você está no meio. Entendeu? É uma questão também. Tá entregando a toalhinha pro Roger Federer, né? Dando bolinha. Enfim. Eu acho que esporte também vai envolver uma questão muito de amor e de paixão, né? As pessoas que não são tão assim quanto a esporte, quanto a ter um ídolo no esporte, elas não vão entender muito. Eu não sei, minha opinião, não sei vocês. Acho que cada um quer ter o seu papel. Eu, por exemplo, eu gosto de estar na arquibancada, né? Ou eventualmente trabalhando, transmitindo. Mas tem gente que gosta de estar ali envolvido de outra forma. Enfim, participativamente, né? Exato, cada um tem a sua forma de participar. Mas é isso aí. Pessoal, mais um destaque aqui que eu queria deixar é ainda sobre os horários das competições. Algumas competições vão começar às 5 da manhã. 5 da manhã, horário local. E as pessoas acordam às 5 da manhã no horário local ou não? Olha, não sei. É uma pergunta que vai ficar para o próximo podcast que você vai nos responder. E que tipo de competições são essas? Várias temos aqui. Por exemplo, para 5 da manhã. Vou procurar uma aqui e vou achar. É por essa questão de transmissão também? Também. Também por questão de transmissão. Às 5 da manhã, vai bater umas 7 da noite nos Estados Unidos, mais ou menos. Se não me engano, a maratona vai começar às 5 ou 6 da manhã. Prova de maratona. Realmente a terra do sol nascente, né? Nasceu o sol competindo, né? A competição do sol nascente, né? É curioso, que hora que o sol nasce no Japão? No verão. É porque é verdade, tem essa... Nem todo mundo é Brasil, né? Que o sol praticamente nasce na mesma hora. É verdade mesmo que os jogos eles sempre acontecem no verão, onde está sendo sediado, né? Sim. Na verdade, no Brasil aconteceu oficialmente no inverno. Sim. Era inverno no Brasil. Por que foi isso? Porque não ia variar muito, porque no Rio de Janeiro até no inverno é quente, né? Sim. Então, se os jogos fossem em Porto Alegre, aí faria diferença. Em Curitiba, aí faria diferença. Bastante. Mas lá no Rio de Janeiro, praticamente todos os dias de jogos estava quente. Olha, hoje o sol nasceu às 4h51 da manhã e vai se pôr às 18h43 lá na cidade de Tóquio, no Japão. Então, quando começar esse jogo de 5, provavelmente o sol já vai estar dando. Se o sol apareceu, vai ser a largada. Temos o padrão da largada. Uma sessão de atletismo, Bruno e Maria, começando às 6 da manhã. Lá no estádio Olímpico de Tóquio, com várias provas acontecendo. A maratona feminina, arremesso de martelo, 3.000 metros feminino, salto em distância para mulheres, lançamento de disco para homens, 400 metros rasos para homens e 4x400
aí só a cerimônia de premiação. E tem algumas competições que interessam para o Brasil, né? O salto, por exemplo, o Brasil tem atletas, Mauro Imagem não sei se compete ainda, mas chegou a ser medalhista olímpica dessa modalidade. Arremesso também, o Brasil tem equipe, as corridas de distância, 400 metros, 100 metros, né? 200 metros. Exato. Também o horário do boxe aí, já que nós estamos vendo os horários, vê pra gente o boxe aí, eu adoro boxe. Boxe espero que o horário seja bom. Outra prova que a gente falou, até que não tem venda de ingressos, Maria, era marcha atlética, 50 quilômetros. Tem o Caio de Brasília aqui, né? O Caio Bonfim, que é atleta de Brasília, representa o Brasil, inclusive ganhou medalha, acho que ele foi prata ou bronze nas últimas edições dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, que é uma modalidade que nos interessa. Quem quiser acordar aliás, quem quiser competir na marcha atlética 50 km vai ter que estar na linha de largada às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Então, Caio, se estiver nos acompanhando, vai ter que acordar bastante cedo. Caio, que também é daqui do BF. Olha a audácia. Primeiro episódio. Queremos que você já acompanhe. Vem aqui conversar com a gente sobre a preparação, Caio. Olha só, não estou achando boxe aqui. Mas... A nobre arte. Será que tem algum de natação às 5? As finais vão ser, né? Para chegar à noite lá no... Creio que por volta de 7 da manhã começam as provas de natação. No horário de Tóquio. Local, né? Exato. São quantas horas de diferença aqui pro Brasil? No Brasil são 12. Se você pegar os Estados Unidos, que tem umas 2 atrás, vai bater umas 14, né? Que acaba interessando mais o mercado americano e o mercado europeu. No mercado europeu a gente tem uma média de 3 para 4 horas à nossa frente, então vão ser umas 8 horas de fuso horário. Paris, por exemplo, Londres, né? Aqui também é bastante diferente. Pra gente acompanhar, a gente tem que ver como é que vai ser a dinâmica. Os horários vão ser muito bons, né? Desses eventos, essas finais de manhã, vão ser muito bons os horários. Você pega a final de natação, por exemplo, se ela vai começar às 7 da manhã lá, a gente vai pegar aqui às 7 da noite. Na Europa, vai chegar lá pros europeus às 11 da noite. O ruim é se for à noite. Se as competições lá forem à noite. Daí vai ficar meio complicado. Aqui vai ser no meio da madrugada. O futebol, por exemplo, imagino que seja um esporte que seja disputado durante o dia, né? Nas edições que você acompanhou em casa, já acordou cedo para acompanhar alguma competição, Thiago? Em 2008 eu mudei meu fuso horário para o fuso horário de Pequim. Meu Deus, são 12 horas também? Eu acho que lá eram 14, se não me engano. Eita, mais ainda. Se não me engano. Para assistir o quê? Para assistir tudo que foi possível. Passava as madrugadas assistindo pela TV. Mas enfim, agora ter que não acordar tão cedo, talvez acordar cedo também para ver finais de manhã, né? Sim. Mas aí nem tanto quanto foi a experiência de 2008. Bom, mas creio que conseguimos ajudar bem quem está pensando em comprar ingresso, né? Sim. Inclusive, se as pessoas tiverem dúvidas, como é que elas podem fazer, Thiago? Bom, temos textos no nosso blog thiagomedeiros.com, também está o link na descrição do podcast e também do vídeo. Vai estar aí no seu vídeo. Exatamente. Tem link aí de dúvidas. No próprio site de venda de ingressos tem todas as informações lá também. E pode nos mandar mensagem pelos comentários do post, nos comentários do vídeo, aqui nos comentários do podcast, enfim, pode fazer a tua pergunta que a gente responde aí de pronto. E tem postagem também no Instagram, né? Que as pessoas também podem falar lá. Claro, @blog Thiago Medeiros também pode acompanhar. Twitter também. A gente tá sempre atualizando as informações. Isso, então. Primeira edição. Cumprida. Não. Como é que será que é cumprida em japonês? Thiago, que é o nosso aprendiz de... No próximo episódio. Então, Thiago vai aprender e vai trazer pra gente como que é finalizado. Muito obrigado, então, para você que nos acompanhou. Eu sou Bruno Moura. Eu sou Maria Ferreira. Eu sou Thiago Medeiros. Até a próxima.